Você já se perguntou o verdadeiro significado dos 10 mandamentos? Ou se eles ainda se aplicam hoje em dia? Se sim, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos levá-lo a uma jornada profunda desde o início até a montanha onde tudo aconteceu. Prepare-se para descobrir os 10 mandamentos, explicados como nunca antes. Imagine estar aos pés de uma montanha, o chão tremendo sob seus pés, o céu acima escuro, denso de nuvens. De repente, um estrondo ensurdecedor de trompete atravessa o ar. Raios iluminam o céu. Fogo explode no pico da montanha. Então, uma voz diferente de todas as outras fala. Uma voz tão poderosa, tão avassaladora, que toda uma nação treme de medo. Isso não é uma cena de filme. Não é um mito. Isso realmente aconteceu há milhares de anos, aos pés do Monte Sinai. Foi o próprio Deus quem falou audivelmente ao seu povo. O Criador do universo, o mesmo Deus que separou o Mar Vermelho, que guiou Israel com uma coluna de fogo, desceu com uma demonstração de poder e majestade que nenhum ser humano jamais testemunhou. O Êxodo 19:18 a 19 diz: O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor desceu sobre ele em fogo. A fumaça subia dele como a fumaça de um forno, e toda a montanha tremia violentamente, enquanto o som da trombeta ficava cada vez mais forte. Moisés falou, e a voz de Deus respondeu. Este não foi um evento comum. Foi um momento decisivo na história de Israel, quando Deus estabeleceu sua lei, sua aliança e sua ordem divina. Mas por que isso foi tão significativo? Por que Deus escolheu se revelar de uma forma tão aterradora? E mais importante, esse momento ainda é relevante hoje? Agora imagine, se Deus falasse audivelmente hoje, se o céu de repente se rasgasse com raios e fogo, se a voz de Deus soasse por todo o mundo, as pessoas ouviriam? Ou elas, como os israelitas, tremiam e depois rapidamente esqueceriam? Vivemos em uma época onde as pessoas exigem provas de Deus. Perguntam por que ele não se revela. Mas a verdade é que ele já se revelou várias vezes, por sinais, milagres, sua palavra e, finalmente, por meio de Jesus Cristo. Os israelitas viram o Mar Vermelho se abrir diante dos seus olhos, viram maná cair do céu, água sair da rocha, mas ainda assim duvidaram. Então, se você estivesse no Monte Sinai naquele dia, você ouviria ou apenas tremeria diante da voz de Deus e depois voltaria a viver como quisesse? A verdade é que Deus ainda está falando. A mesma voz que trovejou no Monte Sinai é a mesma que fala hoje por meio das Escrituras. Os 10 mandamentos nas tábuas de pedra são o mesmo Deus que escreve suas leis em nossos corações. Então, me deixe perguntar: o que aconteceria se realmente ouvíssemos? E se, em vez de tratar os 10 mandamentos como história antiga, os víssemos como o próprio coração de Deus, pronunciado em fogo e destinado a nos guiar até hoje? Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá o que aconteceu no Monte Sinai, mas também entenderá por que isso ainda importa. Muitas pessoas veem os 10 mandamentos como nada mais que uma lista de regras rígidas, destinadas a restringir e controlar. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Os mandamentos nunca foram sobre controle, mas sobre relacionamento. Eles não foram dados para sobrecarregar, mas para abençoar, guiar, convictar e proteger. Pense nisso. Os israelitas haviam acabado de sair de 400 anos de escravidão no Egito. Viviam sob o domínio de Faraó, cercados por uma cultura de falsos deuses, imoralidade e anarquia. Não tinham estrutura, base moral, nem senso de identidade, além do sofrimento. Quando Deus os libertou do Egito, ele não os deixou vagando em confusão, mas estabeleceu ordem.
não foi só uma libertação física, mas espiritual. Os 10 mandamentos foram fundamentais para isso. Deus não estava apenas dizendo, sigam essas regras. Ele estava dizendo, eu sou assim, é assim que vocês devem viver, é isso que significa ser santo. Sem a lei de Deus, não saberíamos o que é certo ou errado. Hoje, muitos dizem que são boas pessoas e não precisam de mandamentos. Mas quem define o que é bom? Sem Deus, a moralidade se torna relativa. Os 10 mandamentos têm 3 propósitos principais: guiar, convictar e proteger. Antes da lei, as pessoas pecavam sem perceber a gravidade de suas ações. Mas, uma vez que os mandamentos foram dados, não havia mais desculpa. A lei tornou-se um espelho, mostrando os erros das pessoas e sua necessidade de um Salvador. Os mandamentos não foram dados para salvar as pessoas, mas para mostrar a necessidade de salvação. Eles são como um diagnóstico de uma doença mortal. O diagnóstico revela o problema, mas não cura. Além disso, os mandamentos protegem. Como pais amorosos que colocam regras para proteger seus filhos, Deus colocou limites para proteger as pessoas do sofrimento e da destruição. Ele nos pediu para não adulterar, não porque queria ser severo, mas porque sabia das consequências destrutivas da infidelidade. Os mandamentos não são uma carga, mas sim uma fonte de vida. Por isso, em Deuteronômio 30:19, Deus diz: Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênçãos e maldições. Escolham, pois, a vida. A escolha que fazemos hoje não só afeta a nós mesmos, mas também as gerações futuras. Os israelitas só entenderam o valor dessas leis após séculos de história. E agora, enfrentamos a mesma escolha. Veremos os mandamentos de Deus como um fardo ou como uma bênção? Deus, que nos criou, sabe o que é melhor para nós. A realidade é que os 10 mandamentos ainda têm valor. Eles continuam a guiar, a condenar, a proteger e a nos apontar para aquele que os cumpriu perfeitamente, Jesus Cristo. E isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Esses mandamentos foram dados apenas para Israel ou se aplicam a nós hoje? A resposta para essa pergunta mudará tudo. Os israelitas estavam aos pés do Monte Sinai, sobrecarregados com o que acabaram de testemunhar. Deus mesmo falou, e sua voz ecoou pelo deserto, e seus mandamentos agora estavam gravados nas pedras para sempre, fazendo parte da história, da cultura e da identidade deles. Mas esses mandamentos foram dados apenas para eles? Ou Deus pretendia que suas leis moldassem toda a humanidade? Esta é uma das maiores discussões sobre os 10 mandamentos. Alguns argumentam que eles foram destinados apenas a Israel, como uma aliança entre Deus e seu povo escolhido, vinculados à lei do Antigo Testamento. Outros afirmam que essas leis são universais, aplicáveis a cada pessoa em todas as gerações, independentemente da cultura ou nacionalidade. Para entender isso, precisamos voltar antes do Monte Sinai. Porque se esses mandamentos fossem apenas para Israel, não esperaríamos vê-los antes da existência da nação de Israel. Mas quando olhamos para a Bíblia, vemos que os princípios dos 10 mandamentos já estavam em vigor muito antes de serem escritos nas pedras. Veja, por exemplo, Caim e Abel. Muito antes de Moisés, muito antes da lei ser dada oficialmente, Caim matou seu irmão, e o que Deus disse em Gênesis 4:10? O que fizeste? Ouve, o sangue do teu irmão clama a mim da terra. Já nos primeiros dias da humanidade, o assassinato foi condenado por Deus. Caim não era israelita, Israel ainda não existia, mas Deus o responsabilizou. Por quê? Porque a lei moral, o padrão do certo e errado, não foi criada no Monte Sinai. Ela existe desde o começo.
Olhe para a história de José e a esposa de Potifar. Muito antes do mandamento de não adulterar ser dado, José já sabia que o adultério era um pecado. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, o que ele disse? Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9. Como José sabia que o adultério era errado, se ainda não havia um mandamento escrito, porque a lei de Deus já estava escrita em seu coração. Isso nos diz algo poderoso. Os 10 mandamentos não eram leis novas introduzidas para Israel. Eram uma declaração formal do padrão moral de Deus que sempre existiu. Mas isso levanta outra questão. Por que Deus escolheu dá-los a Israel de maneira tão dramática? A resposta está em Êxodo 19, 5 a 6. Agora, se me obedecerdes plenamente e guardardes a minha aliança, então, de todas as nações, sereis para mim um tesouro particular. Embora toda a terra seja minha, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus escolheu Israel para ser luz para as nações. Ele não lhes deu os mandamentos para que guardassem a justiça só para si, mas para que demonstrassem sua santidade para as outras nações. Israel deveria viver de maneira diferente dos outros povos. Quando os outros povos adoravam falsos deuses, Israel adoraria o único Deus verdadeiro. Quando outros povos praticavam a corrupção, Israel caminharia em justiça. Então, isso significa que a lei se aplica apenas a Israel? De modo algum. Ao longo do Antigo Testamento, vemos que não-israelitas também eram responsabilizados pelos mesmos padrões morais. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não foi porque quebraram uma lei separada, mas porque violaram os mesmos princípios encontrados nos 10 mandamentos. Eles se entregaram à idolatria, imoralidade e injustiça. Muitas pessoas transformam as tradições da igreja em ídolos, medindo sua espiritualidade não pelo amor a Deus, mas por quão bem seguem rituais, orações e rotinas. Elas associam suas ações religiosas com verdadeira devoção, esquecendo que Deus quer seus corações, não gestos vazios. Para outros, sua versão de Deus é um ídolo. Eles moldam Deus para se ajustar às suas preferências, em vez de se submeterem a quem Ele realmente é. Eles criam uma versão de Deus que os deixa confortáveis. Um Deus que nunca os acusa, nunca os julga, nunca os chama ao arrependimento. Um Deus que só abençoa, mas nunca disciplina. Um Deus que se ajusta aos seus desejos, em vez de moldar seus desejos para se ajustarem a Ele. Isso é idolatria espiritual. É o mesmo erro que os israelitas cometeram. Eles criaram um Deus que podiam controlar, e é isso que muitas pessoas querem hoje. Um Deus que eles possam moldar de acordo com seu estilo de vida. Mas o Deus da Bíblia não é um Deus que criamos. Ele é o Deus eterno, onipotente e imutável. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. O segundo mandamento não trata apenas do que adoramos fisicamente, mas de como nos aproximamos de Deus espiritualmente. Pense nisso. Quando Deus falou aos israelitas, eles ouviram sua voz, mas não viram forma alguma. Ele deliberadamente evitou se revelar sob uma imagem porque não queria que os adorassem como uma forma, símbolo ou criação. Ele queria que o adorassem como Ele é. É por isso que Deuteronômio 4,16 diz: Vós não vistes nenhuma forma no dia em que o Senhor vos falou em Horeb, do meio do fogo. Deus conhece o coração humano. Ele sabe que preferimos o que podemos ver e tocar. Por isso, as pessoas buscam imagens, objetos e representações. Elas querem um Deus visível, mas a fé é confiar no invisível, 2 Coríntios 5:7. Os israelitas queriam um Deus que pudessem ver, mas Deus os chamava a confiar nele, mesmo quando não podiam vê-lo.
Então, deixo-lhe a pergunta: existem ídolos em sua vida? Não apenas estátuas ou símbolos, mas coisas nas quais você confia mais do que em Deus? Há algo em sua vida que você busca para segurança, em vez de confiar em Deus? Há algo que você agarra para conforto, em vez de correr até Ele? Existe algo que você fez se tornar uma imagem falsa de Deus, uma versão que se ajusta ao seu estilo de vida, em vez de desafiá-lo? Porque este mandamento não se trata apenas de evitar estátuas esculpidas, mas de manter o coração dedicado ao verdadeiro Deus vivo. O fracasso dos israelitas no Monte Sinai teve um custo. 3.000 pessoas morreram naquele dia devido à sua idolatria. Sua impaciência e desejo por um Deus que podiam controlar os levou à rebelião e ao julgamento. E a verdade é que toda forma de idolatria sempre leva à destruição. É por isso que Deus leva isso tão a sério. Ele sabe que, quando começamos a moldar Deus à nossa imagem, perdemos a visão de quem Ele realmente é. Começamos a adorar algo inferior a Deus, algo mais fraco, algo feito pelo homem. E é exatamente isso que Satanás quer. Satanás não precisa que você rejeite Deus completamente. Ele só precisa que você aceite uma versão falsa de Deus. Mas não somos chamados para criar Deus. Somos chamados para sermos moldados por Ele. O segundo mandamento é um aviso. Não limite Deus a algo que você pode controlar. Adore-o como Ele é. Busque-o pelo que Ele realmente é e deixe-o se definir, em vez de tentar defini-lo por si mesmo. Porque quando você molda Deus à sua própria imagem, você não está mais adorando-o. Você está adorando um ídolo. E isso nos leva ao próximo mandamento. Não use o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Porque se Deus deve ser adorado em verdade, então como falamos sobre Ele, como o representamos e como carregamos seu nome em nossas vidas diárias, importa mais do que percebemos. Os israelitas foram advertidos a nunca transformar Deus em um ídolo, nunca limitar Deus a algo criado por mãos humanas, nunca adorar nada além dele. Mas então, Deus lhes deu outro mandamento, um que muitas pessoas frequentemente interpretam mal, pensando que se trata apenas de não usar palavras erradas. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar seu nome em vão. Êxodo 27. A maioria das pessoas pensa que este mandamento se refere a não amaldiçoar usando o nome de Deus. E embora isso seja parte dele, esse mandamento vai muito mais fundo. Não se trata apenas do que você diz, mas de como você vive. Tomar o nome de Deus em vão significa usá-lo de forma errada, distorcê-lo ou tratá-lo como vazio e sem significado. E isso pode acontecer de muitas maneiras, além de usá-lo como uma palavra de maldição. Pense nisso. Quando uma noiva adota o sobrenome do seu marido, ela se identifica publicamente com ele, se tornando parte de sua casa, um reflexo do seu nome. Mas imagine se ela adotasse o nome dele, mas vivesse como se não fosse casada, se fosse infiel, se ignorasse o compromisso, se agisse como se o casamento não fosse importante. Ela estaria usando o nome dele em vão. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem com Deus. Elas tomam o nome de Cristo, se chamam de cristãos, mas vivem de uma forma que desonra seu nome. Essa é uma das formas mais perigosas de tomar o nome do Senhor em vão. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:21-23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Você percebeu isso? Essas pessoas usaram o nome de Jesus, chamaram-no de Senhor, até realizaram milagres em seu nome, mas seus corações estavam distantes dele. Elas tomaram seu nome, mas viveram de uma forma que desonrou esse nome. Isso significa que quando dizemos que seguimos Deus, mas nossas vidas contam uma história diferente, quando afirmamos ser cristãos, mas vivemos como o mundo, quando oramos em nome de Jesus, mas não realmente acreditamos em seu poder, quando usamos o nome de Deus para ganho pessoal, tratando-o como uma ferramenta ao invés de um rei. Este mandamento se trata de honrar o nome de Deus em tudo o que fazemos, porque na Bíblia, um nome representa caráter, autoridade e reputação. É por isso que Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6:9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome dele significa tratá-lo como santo, honrá-lo e carregar seu nome com reverência. Mas hoje, muitas pessoas tratam o nome de Deus de forma leviana, sem pensar. Alguns zombam dele, usando seu nome como uma piada. Alguns profanam seu nome, usando-o como uma maldição. Outros o exploram, usando seu nome para ganho pessoal. Mestres falsos, líderes corruptos, pessoas que manipulam os outros em nome da religião, e alguns que o clamam, mas não vivem conforme ele. Por isso, Romanos 2:24 diz: Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo estava alertando os judeus de que, por afirmarem seguir Deus, mas viverem de forma hipócrita, estavam fazendo com que os outros zombassem de seu nome. E isso é verdade hoje. Quantas pessoas rejeitam o cristianismo porque viram cristãos falsos? Quantas zombam de Deus porque viram pessoas usarem seu nome para justificar ódio, ganância ou corrupção? Quantas pessoas querem distância da fé porque foram feridas por aqueles que afirmam ser piedosos? É por isso que Deus leva seu nome tão a sério. Porque quando usamos seu nome de forma errada, não apenas danificamos nossa própria reputação. É exatamente isso que Satanás quer. Satanás não precisa que você rejeite Deus completamente. Ele só precisa que você aceite uma versão falsa dele. Mas não fomos chamados para criar Deus. Fomos chamados para sermos moldados por ele. O segundo mandamento é um aviso. Não limite Deus a algo que você pode controlar. Adore-o como ele é. Busque-o pelo que ele realmente é. E deixe-o se definir, ao invés de tentar defini-lo por si mesmo. Porque quando você molda Deus à sua própria imagem, você não está mais adorando-o. Você está adorando um ídolo. E isso nos leva ao próximo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque se Deus deve ser adorado em verdade, então, como falamos sobre ele, como o representamos e como carregamos seu nome em nossas vidas diárias, importa mais do que percebemos. Os israelitas haviam sido alertados a nunca transformar Deus em um ídolo, a nunca limitá-lo ao que foi feito pelas mãos humanas, a nunca adorar nada além dele. Mas então, Deus lhes deu outro mandamento, um que muitas pessoas frequentemente interpretam mal, pensando que se refere apenas a não usar palavras erradas. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar seu nome em vão. Êxodo 27. A maioria das pessoas pensa que este mandamento se refere a não amaldiçoar usando o nome de Deus. E embora isso seja parte dele, esse mandamento vai muito mais fundo. Não se trata apenas do que você diz, mas de como você vive. Tomar o nome de Deus em vão significa usá-lo de forma errada, distorcê-lo ou tratá-lo como vazio e sem significado. E isso pode acontecer de muitas maneiras, além de usá-lo como uma palavra de maldição.
Pense nisso. Quando uma noiva adota o sobrenome do marido, ela se identifica publicamente com ele, fazendo parte da sua casa, refletindo o nome dele. Mas imagine se ela adotasse o nome dele, mas vivesse como se não fosse casada, se fosse infiel, se ignorasse o compromisso, se agisse como se o casamento não fosse importante. Ela estaria usando o nome dele em vão. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem com Deus. Elas tomam o nome de Cristo, se chamam de cristãos, mas vivem de uma forma que desonra seu nome. Essa é uma das formas mais perigosas de tomar o nome do Senhor em vão. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:21-23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você percebeu isso? Essas pessoas usaram o nome de Jesus, chamaram-no de Senhor, até realizaram milagres em seu nome, mas seus corações estavam distantes dele. Elas tomaram seu nome, mas viveram de uma forma que desonrou esse nome. Isso significa que, quando dizemos que seguimos Deus, mas nossas vidas contam uma história diferente, quando afirmamos ser cristãos, mas vivemos como o mundo, quando oramos em nome de Jesus, mas não realmente acreditamos em seu poder, quando usamos o nome de Deus para ganho pessoal, tratando-o como uma ferramenta ao invés de um rei. Este mandamento se trata de honrar o nome de Deus em tudo o que fazemos, porque na Bíblia, um nome representa caráter, autoridade e reputação. É por isso que Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6:9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome dele significa tratá-lo como santo, honrá-lo e carregar seu nome com reverência. Mas hoje, muitas pessoas tratam o nome de Deus de forma leviana, sem pensar. Alguns zombam dele, usando seu nome como uma piada. Alguns profanam seu nome, usando-o como uma maldição. Outros o exploram, usando seu nome para ganho pessoal. Mestres falsos, líderes corruptos, pessoas que manipulam os outros em nome da religião, e alguns que o clamam, mas não vivem conforme ele. Por isso, Romanos 2:24 diz: Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo estava alertando os judeus de que, por afirmarem seguir Deus, mas viverem de forma hipócrita, estavam fazendo com que os outros zombassem de seu nome. E isso é verdade hoje. Quantas pessoas rejeitam o cristianismo porque viram cristãos falsos? Quantas zombam de Deus porque viram pessoas usarem seu nome para justificar ódio, ganância ou corrupção? Isso é Quantas exatamente pessoas não querem o que nada com a Satanás fé, quer, porque foram Satanás não feridas por precisa que aqueles você que rejeite afirmam ser completamente piedosos. Deus. Ele só precisa por isso que que você Deus aceite leva uma seu versão nome tão a falsa sério. dele. Porque No quando entanto, usamos seu não nome fomos de forma chamados errada, para criar Deus. não apenas Fomos danificamos chamados nossa para ser própria moldados reputação. por ele. O segundo mandamento é um aviso. Não limite Deus a algo que você pode controlar. Adore-o como ele é. Busque-o pelo que ele realmente é e deixe-o se definir, ao invés de tentar defini-lo por si mesmo. Porque quando você molda Deus à sua própria imagem, você não está mais adorando-o, você está adorando um ídolo. E isso nos leva ao próximo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque se Deus deve ser adorado em verdade, então como falamos sobre ele, como o representamos e como carregamos seu nome em nossas vidas diárias, é muito mais importante do que percebemos. Os israelitas
foram advertidos a nunca transformar Deus em um ídolo, nunca limitar Deus ao que foi feito pelas mãos humanas, nunca adorar nada além dele. Mas depois, Deus deu-lhes outro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar seu nome em vão. Êxodo 27. A maioria das pessoas pensa que este mandamento se refere apenas a não amaldiçoar usando o nome de Deus. E embora isso seja parte dele, esse mandamento vai muito mais fundo. Não se trata apenas do que você diz, mas de como você vive. Tomar o nome de Deus em vão significa usá-lo de forma errada, distorcê-lo ou tratá-lo como vazio e sem significado. E isso pode acontecer de muitas maneiras, além de usá-lo como uma palavra de maldição. Pense nisso. Quando uma noiva adota o sobrenome do marido, ela se identifica publicamente com ele, fazendo parte da sua casa, refletindo o nome dele. Mas imagine se ela adotasse o nome dele, mas vivesse como se não fosse casada, se fosse infiel, se ignorasse o compromisso, se agisse como se o casamento não fosse importante. Ela estaria usando o nome dele em vão. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem com Deus. Elas tomam o nome de Cristo, se chamam de cristãos, mas vivem de uma forma que desonra seu nome. Essa é uma das formas mais perigosas de tomar o nome do Senhor em vão. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:21-23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você percebeu isso? Essas pessoas usaram o nome de Jesus, chamaram-no de Senhor, até realizaram milagres em seu nome, mas seus corações estavam distantes dele. Elas tomaram seu nome, mas viveram de uma forma que desonrou esse nome. Isso significa que, quando dizemos que seguimos Deus, mas nossas vidas contam uma história diferente, quando afirmamos ser cristãos, mas vivemos como o mundo, quando oramos em nome de Jesus, mas não realmente acreditamos em seu poder, quando usamos o nome de Deus para ganho pessoal, tratando-o como uma ferramenta ao invés de um rei. Este mandamento se trata de honrar o nome de Deus em tudo o que fazemos, porque na Bíblia, um nome representa caráter, autoridade e reputação. É por isso que Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6:9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome dele significa tratá-lo como santo, honrá-lo e carregar seu nome com reverência. Mas hoje, muitas pessoas tratam o nome de Deus de forma leviana, sem pensar. Alguns zombam dele, usando seu nome como uma piada. Alguns profanam seu nome, usando-o como uma maldição. Outros o exploram, usando seu nome para ganho pessoal. Mestres falsos, líderes corruptos, pessoas que manipulam os outros em nome da religião, e alguns que o clamam, mas não vivem conforme ele. Por isso, Romanos 2:24 diz: Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo estava alertando os judeus de que, por afirmarem seguir Deus, mas viverem de forma hipócrita, estavam fazendo com que os outros zombassem de seu nome. E isso é verdade hoje. Quantas pessoas rejeitam o cristianismo porque viram cristãos falsos? Quantas zombam de Deus porque viram pessoas usarem seu nome para justificar ódio, ganância ou corrupção? Quantas pessoas não querem nada com a fé porque foram feridas por aqueles que afirmam ser piedosos? É por isso que Deus leva seu nome tão a sério.
porque quando usamos seu nome de forma errada, não apenas danificamos nossa própria reputação. A família é a base da autoridade que Deus estabeleceu primeiro na terra, antes dos governos, dos reis e das nações. A maneira como respondemos à autoridade terrena, especialmente aos nossos pais, reflete como respondemos à autoridade de Deus. Quando uma criança aprende a respeitar seus pais, ela também aprende a respeitar toda a autoridade. Ela aprende obediência, humildade, disciplina e sabedoria. Ela percebe que não é o centro do universo, que existem regras, responsabilidades e uma ordem maior na vida. No entanto, quando as crianças rejeitam a autoridade dos pais, elas crescem sem disciplina, sem respeito e sem responsabilidade. Essa rebeldia não fica apenas dentro de casa, ela se espalha pela sociedade. Por isso, Provérbios 22, 6 diz: Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. As lições que uma criança aprende em casa definem o curso de sua vida. Honrar os pais vai além de ser educado. Trata-se de formar caráter. Honrar significa tratar com respeito, valorizar e reverenciar. Significa reconhecer o peso do papel deles em sua vida. E este mandamento não diz honre seu pai e mãe se eles merecerem, mas simplesmente honre-os. Mas e se seus pais não foram bons para você? E se eles foram abusivos, se te abandonaram, se falharam em seu papel? Esse mandamento ainda se aplica? Aqui é onde fica difícil. Vivemos em um mundo caído, onde nem todos os pais foram amorosos, bondosos ou responsáveis. Alguns foram negligentes, outros cruéis, e alguns deixaram feridas profundas difíceis de curar. No entanto, Deus não faz exceções nesse mandamento. Por quê? Porque honrar os pais não é sobre a perfeição deles, é sobre sua obediência a Deus. Honrar não significa permitir abuso, não significa permanecer em relacionamentos tóxicos ou tolerar o pecado, mas significa escolher o perdão ao invés da amargura, respeito ao invés do ressentimento e paz ao invés de raiva contínua. Jesus mesmo modelou isso quando estava na cruz, sofrendo uma dor inimaginável. Ele olhou para sua mãe Maria e para o discípulo João, e naquele momento honrou sua mãe, garantindo que ela fosse cuidada. Aqui está teu filho, disse a Maria. Aqui está tua mãe, disse a João. João 19, 26-27. Mesmo nos seus últimos momentos, Jesus cumpriu este mandamento. Deus prometeu que aqueles que honrarem seus pais terão uma vida longa na terra. Isso não se refere apenas à longevidade, mas a uma vida de estabilidade, paz e bênçãos geracionais. Quando a família é honrada, a sociedade prospera. Quando as crianças respeitam seus pais, elas constroem lares de paz, casamentos de amor e comunidades de justiça. Mas quando a honra da família quebra, o caos segue. Veja o mundo de hoje. A rebeldia é glorificada, a falta de respeito é incentivada, e as famílias estão se despedaçando. Gerações estão crescendo sem orientação, sabedoria ou estabilidade. O resultado são lares quebrados, crianças sem pais e uma geração que não conhece a Deus. E para aqueles que perderam seus pais, este mandamento ainda se aplica. Você pode honrar a memória deles, viver de uma maneira que reflita os valores que eles te ensinaram. E se seus pais não foram bons para você, você pode quebrar o ciclo. Você pode escolher ser um tipo diferente de pai ou mãe. Pode construir uma família que honra a Deus, mesmo que a que você veio não tenha feito isso. Jesus não apenas nos disse para honrar nossos pais, ele demonstrou isso. Quando criança, ele foi obediente a Maria e José, Lucas 2:41. Ele defendeu a importância deste mandamento contra os fariseus.
Marcos 7, 9 a 13. E até mesmo em sua morte. Ele honrou sua mãe, Maria, João 19, 26 a 27. Se Jesus, o Filho de Deus, se humilhou para honrar os pais terrenos, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. A verdadeira pergunta é: você está honrando seu pai e sua mãe? Você fala com respeito a eles? Você valoriza o papel deles em sua vida? Você carrega o legado deles de uma forma que glorifica a Deus? Você escolhe o perdão em vez de segurar as feridas do passado? Este mandamento não se trata apenas deles, mas de você. Quando você honra seus pais, você honra a Deus. Mas o que acontece quando desonramos os outros? Quando desrespeitamos a vida? O próximo mandamento é, talvez, o mais sério de todos: não matarás. Mas será que este mandamento se refere apenas ao assassinato físico? Ou existe um significado mais profundo que Jesus revelou? O mandamento de honrar pai e mãe não era apenas sobre respeito, mas sobre preservar a vida, estabilidade e ordem na sociedade. Quando as famílias são construídas sobre honra, a vida prospera. Mas quando a honra é perdida, quando a raiva e a rebeldia tomam conta, o valor da própria vida começa a diminuir. E é exatamente por isso que o próximo mandamento é tão crucial. Não matarás. À primeira vista, esse mandamento parece ser o mais fácil de cumprir. A maioria das pessoas pensa: estou bem, nunca matei ninguém. Mas Jesus mostrou que esse mandamento vai muito além do assassinato físico. Ele fala sobre o coração por trás do ato. A raiva, o ódio e a violência que levam a isso. O primeiro assassinato registrado na Bíblia aconteceu muito antes de a lei ser dada, com Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Ambos trouxeram ofertas a Deus, mas a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Em vez de se arrepender, Caim se encheu de inveja e raiva. Deus o advertiu, mas Caim ignorou o aviso e, em sua raiva, matou seu irmão. A resposta de Deus foi imediata: o que você fez? O sangue de seu irmão clama a mim desde a terra. Jesus ampliou o significado desse mandamento durante o Sermão da Montanha. Ele disse: ouviste que foi dito: não matarás, e qualquer que matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se irrite contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5, 21 a 22. O assassinato começa no coração, começa com raiva, cresce em ódio, se torna amargura e, se não for controlado, destrói relacionamentos, reputações e vidas. Jesus não apenas nos disse para amar nossos inimigos, ele demonstrou isso. Quando foi pregado na cruz, zombado, torturado e morrendo, ele poderia ter chamado fogo do céu para destruir seus inimigos. Mas em vez disso, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 44. Isso é o que significa cumprir este mandamento. Não é apenas não matar, mas dar vida, escolher misericórdia em vez de vingança, quebrar o ciclo de ódio. Manter o ódio não destruirá seus inimigos, mas destruirá você. Então, deixe-me perguntar: você está realmente obedecendo a este mandamento? Você deixou a raiva tomar conta do seu coração? Você guarda rancor, deixando-o se transformar em ressentimento? Existem pessoas que você se recusa a amar por causa de feridas passadas? Quebrar este mandamento não é apenas matar com as mãos, mas matar com o coração. Jesus nos chama a algo maior: a deixar ir, perdoar, amar até aqueles que nos prejudicaram. O próximo mandamento é: não cometerás adultério. Mas assim como o assassinato, o adultério não é apenas um pecado exterior, começa no coração. O que Jesus disse sobre isso? Em um mundo onde a infidelidade é normalizada e a pureza é zombada,
Este mandamento ainda tem valor? O adultério não é apenas um ato, é uma traição, a destruição de algo sagrado. Não se trata apenas de quebrar a confiança entre duas pessoas, mas de violar um pacto diante de Deus. Assim como o assassinato destrói a vida, o adultério destrói os alicerces dos relacionamentos, das famílias e até da sociedade. Quando Deus disse, não cometerás adultério, ele não estava apenas restringindo o comportamento humano, mas protegendo o vínculo mais profundo entre duas almas, um vínculo que reflete seu amor, compromisso e fidelidade. O casamento nunca foi apenas um contrato. Desde o começo, Deus o projetou como algo muito mais profundo, muito mais sagrado. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2:24. Essa unidade foi feita para ser inquebrável, refletindo a fidelidade inabalável de Deus ao seu povo. No entanto, o adultério rasga essa unidade, torna algo sagrado em algo profano. O adultério não é apenas um fracasso pessoal, é uma ferida que se espalha, não só machucando os dois envolvidos, mas devastando famílias, deixando cicatrizes nos filhos e causando ondas de choque por gerações. Olhe para a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um adorador, guerreiro, rei escolhido por Deus, mas ele caiu. Tudo começou com um olhar, um momento de desejo que ele não resistiu. Esse ato levou a uma teia de engano, traição e, finalmente, assassinato. Depois disso, a casa de Davi nunca mais foi a mesma. Seu filho se rebelou contra ele, sua família caiu em caos e as consequências do pecado o acompanharam por toda a sua vida. O adultério nunca é apenas sobre o momento, ele sempre leva à destruição. Sempre custa mais do que alguém espera. Jesus levou esse mandamento ainda mais longe. Os fariseus achavam que eram justos porque nunca cometeram adultério fisicamente. Mas Jesus expôs a questão mais profunda, o coração. Ele disse: Ouviste que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:27-28. Este mandamento não se trata apenas de ações, mas de pensamentos, desejos e os lugares secretos da mente onde o pecado começa, muito antes de se tornar uma ação. A luxúria é a semente do adultério. Ninguém acorda um dia e decide trair o cônjuge. Começa pequeno. Uma conversa inadequada, uma conexão emocional, um olhar prolongado. Começa com fantasias, justificativas e concessões. E antes que percebam, cruzaram uma linha que nunca imaginaram cruzar. Por isso, Jesus disse: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Mateus 5:20-9. Ele não estava dizendo para nos machucarmos fisicamente, mas mostrando a seriedade de cortar o pecado pela raiz. Porque se não o destruir, ele destruirá você. Hoje em dia, o adultério está em toda parte, em filmes, músicas, conversas e em uma cultura que trata a fidelidade como ultrapassada e a luxúria como normal. Está na aceitação casual da pornografia, na glorificação da tentação e na ideia de que a felicidade pessoal importa mais do que o compromisso. As pessoas se justificam dizendo: eu mereço ser feliz, ou, se não estou satisfeito, devo encontrar outra pessoa. Mas Deus vê isso de forma diferente. Ele vê o casamento como algo sagrado, algo pelo qual devemos lutar, algo que reflete o seu amor e fidelidade. Paulo advertiu sobre isso quando disse: Fugi da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. O pecado sexual não prejudica apenas a alma,
mas danifica a identidade, as emoções e até o corpo. Ele cria laços que nunca deveriam ser quebrados e deixa feridas difíceis de curar. Jesus não disse apenas para evitar o adultério. Ele disse para guardar o coração, proteger o que você permite entrar em sua mente, o que você alimenta em seus pensamentos e justifica em suas ações. A boa notícia é que Deus é um redentor. Davi caiu, mas quando se arrependeu, Deus o perdoou. A mulher apanhada em adultério estava culpada, mas Jesus disse: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. A graça, a restauração, mas também deve haver arrependimento. O chamado não é apenas evitar o adultério, mas buscar pureza, proteger o casamento, honrar o compromisso e amar como Deus ama, com fidelidade e lealdade. Então eu pergunto: você está guardando seu coração? Você está permitindo que pequenas concessões criem raízes? Você está honrando não apenas o ato de fidelidade, mas os pensamentos e desejos por trás dele? Este mandamento não se trata apenas de evitar a destruição, mas de escolher algo maior. Escolher o amor, a pureza e a fidelidade em um mundo que tenta convencer você do contrário. O próximo mandamento é: não roubarás. Mas o roubo é apenas sobre pegar as posses de outra pessoa? Ou existe uma maneira mais profunda pela qual as pessoas quebram este mandamento sem perceber? O adultério é uma traição da confiança, um roubo do que não lhe pertence, uma violação do sagrado. E de muitas maneiras, esse mesmo princípio se aplica ao próximo mandamento. O roubo não é apenas sobre pegar posses, é sobre pegar o que nunca foi seu. Tem a ver com desonestidade, engano e a quebra da confiança que mantém a sociedade unida. Quando Deus disse: não roubarás, Êxodo 20, 10, 15, ele não estava apenas falando com pequenos ladrões, mas com aqueles que violam a confiança e o ordenamento da. O roubo não é apenas um ato físico, mas uma reflexão da natureza do inimigo. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O pecado do roubo não é só tirar as posses de alguém, mas tomar o que não lhe pertence, desde a confiança até o tempo, desde o afeto até as bênçãos de Deus. O ladrão não são apenas os criminosos, mas qualquer pessoa que engana, manipula ou toma o que não é seu. Essa desonestidade pode aparecer de várias formas. Jacó, um enganador, roubou a bênção de seu irmão ao se disfarçar de Esaú e enganar seu pai. Embora tenha recebido a bênção, ele pagou o preço por anos de desconfiança e desarmonia. Assim como Ananias e Safira no livro de Atos, eles venderam uma propriedade e fingiram dar todo o valor a Deus, mas mantiveram parte para si mesmos. O resultado foi um julgamento imediato. O roubo também pode acontecer quando alguém rouba tempo, chega atrasado, desperdiça horas de trabalho ou engana para obter algo que não merece. Às vezes, as pessoas roubam a confiança, mentem e não cumprem promessas. Outros roubam de Deus, retendo os dízimos, não sendo gratos e ignorando seus mandamentos. O roubo nem sempre é visível, mas suas consequências são tão reais quanto. Uma das formas mais graves de roubo hoje é roubar o propósito de vida. Muitas pessoas passam suas vidas em busca de coisas que não importam, ignorando o chamado que Deus tem para elas, roubando-se do destino que Ele preparou. Elas buscam dinheiro em vez de significado, prazer em vez de propósito, sucesso em vez de entrega. Porém, a verdade é que o que é roubado nunca satisfaz. O que é ganho por engano não dura. O que é tomado pela força, eventualmente, será tirado. Provérbios 10, 2 diz: tesouros ganhos de maneira injusta
não tem valor duradouro, mas a justiça livra da morte. O roubo não é apenas sobre tomar posses, mas é uma questão do coração. Ele é enraizado na insatisfação, na crença de que o que temos não é suficiente. É por isso que as pessoas roubam dinheiro, tempo, relacionamentos e confiança, acreditando que merecem mais do que têm. Mas a verdadeira satisfação vem de confiar que Deus é nosso provedor. A Bíblia ensina que a solução para o roubo não é apenas parar de tomar, mas começar a dar. Em vez de roubar, seja generoso. Em vez de tomar atalhos, seja honesto. Em vez de enganar, ande em integridade. Então, pergunte a si mesmo: você está realmente seguindo este mandamento? Você está vivendo com honestidade ou há concessões escondidas? Você é confiável em todas as áreas da vida ou justifica pequenos atos de engano? Você está dando mais do que recebe ou sempre procura o que é benéfico para você? No final, Deus vê tudo. Ele é o verdadeiro juiz. O próximo mandamento é: não darás falso testemunho. Mas será que este mandamento se refere apenas a mentir no tribunal? Ou a outras formas de destruir os outros com nossas palavras? O roubo é tomar o que não pertence a você, mas dar falso testemunho é distorcer a verdade. Um rouba posses, o outro rouba confiança, honra e justiça. Quando Deus disse: não darás falso testemunho contra o teu próximo, ele não estava apenas falando sobre mentir no tribunal, mas falando da integridade de seu povo. A verdade é a base da justiça, dos relacionamentos e da própria fé. Sem verdade, tudo desmorona, e a mentira está tão profundamente enraizada na sociedade que a maioria das pessoas não percebe quando está quebrando este mandamento. O falso testemunho não acontece apenas no tribunal, mas em conversas, no trabalho, nas famílias, nas igrejas. A mentira não se manifesta apenas nas palavras falsas, mas também ao esconder a verdade. Deus advertiu que se alguém souber de uma verdade que poderia limpar uma pessoa inocente e permanecer em silêncio, ele é culpado. Levítico 5:1. O silêncio diante da falsidade é participar da mentira. Aqueles que veem injustiça e não falam, aqueles que ouvem falsas acusações e as deixam espalhar, ou aqueles que poderiam defender a verdade, mas escolhem o conforto, são culpados de dar falso testemunho. E há uma forma ainda mais perigosa de falso testemunho: as mentiras que as pessoas contam a si mesmas. Quando Caim matou Abel, ele tentou enganar a Deus com a pergunta: sou eu o guardador de meu irmão? Gênesis 4:9. Ele sabia exatamente o que fez, mas tentou evitar a responsabilidade. As mentiras que as pessoas contam a si mesmas podem impedi-las de reconhecer seus erros e de se arrepender. As pessoas frequentemente transferem a culpa, fingem que seu pecado não é tão grave quanto realmente é, e se convencem de que Deus não vê. Mas a verdade não pode ser escondida de Deus. Um dia, toda mentira será revelada. Jesus disse: não há nada encoberto que não será revelado, e nada oculto que não será conhecido. Mateus 10:26. Todo boato, engano e falsidade será trazido à luz, e no final, apenas aqueles que vivem na verdade estarão diante dele sem vergonha. Então, pergunte a si mesmo: você é uma pessoa confiável? Você fala a verdade em tudo? Ou permite que exageros, bajulações ou desonestidade entrem em suas palavras? Você espalha boatos sem saber se são verdadeiros? Você fica em silêncio quando deveria falar? Este mandamento não é apenas sobre evitar mentiras, mas sobre ser uma pessoa cujas palavras sempre são confiáveis em um mundo cheio de enganos. O último mandamento é: não cobiçarás. Mas será que cobiçar é apenas querer o que os outros têm ou há algo mais profundo?
O desejo é um pecado que destrói o coração. Ele é como um veneno silencioso que nem sempre se revela de imediato, mas devora a satisfação, a alegria e a fé ao longo do tempo. Ao contrário do roubo ou da mentira, a cobiça acontece internamente. Não é uma ação, é um desejo. E é isso que torna a cobiça tão perigosa. Todos os outros mandamentos tratam de ações, mas este trata de sentimentos, atingindo profundamente o coração humano e expondo a raiz de muitos pecados: insatisfação e inveja. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a esposa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20:17. Este é o único mandamento que trata diretamente dos pensamentos do coração. A cobiça não é sobre ações, mas sobre desejos, e quando esses desejos não são controlados, eles se transformam em ressentimento, direito e amargura contra Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no primeiro pecado da história humana. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam, viviam no paraíso, andavam com Deus e não lhes faltava nada. Mas Satanás semeou uma semente de cobiça no coração de Eva, dizendo: Deus está guardando algo de você. Eva desejou o que não era dela, e esse desejo levou à ação. Ela pegou o fruto proibido, comeu e deu a Adão, e o pecado entrou no mundo. Essa é a armadilha da cobiça. Ela não para no desejo, ela leva à ação. Veja Caim e Abel. Caim não ficou satisfeito com sua própria oferta a Deus. Ele queria a aprovação divina como Abel. Mas em vez de mudar seu coração, ele deixou a inveja tomar conta dele, e isso levou ao assassinato. Olhe para a história de Davi e Batseba. Davi viu a esposa de outro homem e quis ela para si, e esse desejo levou ao adultério, depois à mentira e, por fim, ao assassinato do marido de Batseba. Olhe para Judas. Ele seguiu Jesus por anos, testemunhou milagres, ouviu todos os ensinamentos, mas não era suficiente. Ele cobiçou riqueza, posição, algo mais do que tinha, e isso o levou a trair o Filho de Deus por 30 peças de prata. A cobiça nunca se satisfaz, sempre quer mais. Ela é o desejo incessante por algo que pertence a outra pessoa, e não importa quanto seja conquistado, nunca é suficiente. É por isso que Paulo chamou a cobiça de uma forma de pecado. O desejo é uma forma de pecado que destrói o coração. Quando alguém cobiça, está dizendo que o que tem não é suficiente, que Deus não é suficiente e que precisa de algo mais para ser feliz. Esse desejo toma o lugar de Deus, tornando-se o objetivo que a pessoa persegue, aquilo em que ela se fixa, acreditando que isso a fará completa. Mas nunca faz. É por isso que as pessoas mais ricas do mundo ainda são infelizes, que pessoas com fama, poder e tudo o que sonharam ainda se sentem vazias. O coração humano não foi feito para ser satisfeito com coisas. Ele foi feito para ser preenchido por Deus. Paulo entendia isso. Por isso ele escreveu: Aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja farto ou com fome, seja vivendo em abundância ou em necessidade. Posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11-13. A satisfação não é sobre o que você tem, mas sobre em quem você confia. É acreditar que Deus é suficiente, que Ele é o provedor e sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Jesus advertiu sobre isso em Lucas 12:15. Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra toda a ganância, pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens.
O mundo dirá que a felicidade está sempre a um passo de distância. Só mais uma promoção, só mais um relacionamento, só mais uma compra, só mais uma conquista. Mas é uma mentira. Sempre haverá alguém com mais, alguém com um trabalho melhor, uma casa maior, uma vida mais bem-sucedida. Se você viver em comparação, nunca encontrará paz. Por isso, este mandamento não é apenas sobre não cobiçar, mas sobre substituir o desejo por gratidão. Em vez de olhar o que os outros têm, agradeça a Deus pelo que você tem. Em vez de invejar a vida de outra pessoa, concentre-se nas bênçãos da sua própria. Em vez de acreditar na mentira de que mais fará você feliz, confie que Deus já lhe deu tudo o que você precisa para este momento. A cura para a culpa na cobiça é a satisfação em Cristo. É por isso que Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. O mundo diz: corra atrás das coisas e talvez você encontre paz. Jesus diz: corra atrás de Deus e tudo o que você precisa será dado a você. Este é o último mandamento, mas de muitas formas é a raiz de todo o pecado. Por que as pessoas mentem? Porque cobiçam a reputação de outra pessoa. Por que as pessoas roubam? Porque cobiçam o que não têm. Por que as pessoas cometem adultério? Porque cobiçam o que não lhes pertence. Por que as pessoas matam? Porque cobiçam poder, vingança ou controle. A cobiça está no coração de toda rebelião contra Deus. É o sussurro que diz: Deus não é suficiente. Eu preciso de mais. Jesus não disse que, se você me ama, você vai ignorar os meus mandamentos. Ele disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Por isso, os 10 mandamentos ainda são importantes, não como uma maneira de ganhar a salvação, mas como um guia para viver em liberdade. Eles nunca foram feitos para ser correntes que nos escravizam, mas um caminho que nos protege. Mas o que acontece quando quebramos esses mandamentos? O que acontece quando falhamos? A Bíblia é clara. O salário do pecado é a morte. Cada pessoa quebrou os mandamentos de Deus. Cada pessoa falhou. Ninguém pode se apresentar diante de Deus e afirmar que é perfeitamente justo. Mas foi exatamente por isso que Jesus veio. Quando a mulher foi pega em adultério, a lei exigia sua morte. Os líderes religiosos estavam prontos para apedrejá-la, mas Jesus se agachou, escreveu no chão e disse: quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um por um, eles se afastaram. Jesus se virou para a mulher e perguntou: onde estão os teus acusadores? Eles haviam partido, e então Jesus falou: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esta é a imagem perfeita da graça e da verdade. Jesus não condena, mas também nos chama a deixar o pecado para trás. Isso nos leva à última questão. Como vivemos segundo os padrões de Deus hoje? Os mandamentos não são apenas regras antigas. São a base para uma vida de sabedoria, paz e justiça. Mas segui-los não é legalismo, é sobre relacionamento. Viver pelos padrões de Deus significa escolher honestidade sobre engano, fidelidade sobre compromisso, gratidão sobre inveja, contentamento sobre cobiça. Isso significa não apenas seguir regras, mas caminhar em amor. Paulo escreveu em Romanos 13:9. Os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento são resumidos neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Os mandamentos nunca foram sobre restringir as pessoas, mas sim guiá-las a uma vida de amor. Quando amamos a Deus, não adoramos ídolos, não tomamos o seu nome em vão e não ignoramos o seu dia de descanso. Quando amamos os outros,
Não roubamos, não mentimos, não cometemos adultério e não cobiçamos o que eles têm. O amor cumpre a lei. A pergunta não é se os 10 mandamentos ainda se aplicam, mas se você está vivendo por eles da maneira que Deus queria, não como fardos, mas como reflexo do amor que Ele nos chamou para viver. Porque a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas através de Cristo, ela é escrita em nossos corações. Ao refletirmos sobre o peso dos mandamentos de Deus, a profundidade de sua verdade e a graça que torna a obediência possível, vamos aproveitar este momento para orar. Porque conhecer os mandamentos não é suficiente, compreendê-los não é suficiente, até mesmo concordar com eles não é suficiente. Deus nos chama a viver por eles, a deixar que eles nos transformem de dentro para fora, a caminhar em obediência não por medo, mas por amor. Então, neste momento, onde quer que você esteja, seja em sua casa, ouvindo no carro ou assistindo a este momento, com um coração cheio de convicção, vamos tomar um momento para nos entregar a Deus, para nos comprometer completamente e pedir que Ele não apenas nos faça conscientes dos seus mandamentos, mas que os escreva em nossos corações. Pai Celestial, chegamos diante de Ti com corações abertos. Ouvimos a Tua palavra, vimos a verdade dos Teus mandamentos. Sabemos que não são apenas regras, mas um reflexo da Tua santidade, um guia para a vida que desejas para nós. E, Senhor, se formos honestos, falhamos. Quebramos os Teus mandamentos de maneiras que não conseguimos contar, através de nossas ações, palavras e pensamentos. Não alcançamos o Teu padrão, mas hoje não queremos apenas reconhecer isso. Queremos ser transformados por isso. Pai, perdoa-nos pelos momentos em que colocamos outras coisas diante de Ti. Pelos momentos em que tratamos o dinheiro, o sucesso, os relacionamentos ou até mesmo os nossos próprios desejos como mais importantes do que Ti. Perdoa-nos pelos momentos em que fizemos ídolos em nossos corações, seja uma carreira, um sonho ou até mesmo outra pessoa. Perdoa-nos pelos momentos em que tomamos o Teu nome de maneira leviana, falamos sobre Ti sem reverência, usamos nossas palavras de forma imprudente, em vez de honrar-Te com cada respiração. Perdoa-nos pelos momentos em que negligenciamos o descanso, correndo atrás de nossas próprias ambições. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que corremos atrás do trabalho, nos esgotando, em vez de confiar na Tua provisão e no Teu mandamento de santificar o sábado. Perdoa-nos pelas vezes que desonramos nossos pais, desconsideramos sua sabedoria e não mostramos o amor e respeito que eles merecem. Perdoa-nos pela raiva que guardamos, pela amargura que justificamos, pelas mágoas que não conseguimos deixar ir. Perdoa-nos pelas vezes que deixamos o ódio tomar conta de nossos corações, sabendo que até mesmo a raiva nos torna culpados de quebrar o mandamento contra o assassinato. Perdoa-nos pelas vezes que fomos infiéis, não apenas no casamento, mas em nossos compromissos, em nossos relacionamentos, em nossa integridade. Pelas vezes que deixamos a cobiça encher nossas mentes, pelas vezes que alimentamos pensamentos que deveríamos ter rejeitado, pelas vezes que buscamos prazer em vez de pureza. Perdoa-nos pelo que roubamos, não apenas dinheiro ou bens, mas tempo, confiança e crédito que não nos pertenciam. Perdoa-nos pelas mentiras que dissemos, pelas meias-verdades que permitimos, pelos boatos que espalhamos, pelos momentos em que poderíamos ter falado a verdade, mas permanecemos em silêncio. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que cobiçamos o que outros têm, pela insatisfação em nossos corações, pela inveja que nos tornou amargos em vez de gratos,
pelas vezes que olhamos para a maltrata vida de outra pessoa e pensamos, por que não eu? Zrenia, em vez de confiar que tu nos deste exatamente o que precisamos. Senhor, colocamos tudo isso diante de ti. Pedimos que nos purifiques, nos renoves e nos transformes. Mas mais do que isso, pedimos que nos ajudes a viver em retidão de agora em diante, porque não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra. Queremos ser praticantes. Não queremos apenas concordar com os teus mandamentos. Queremos vivê-los. Escreve-os em nosso coração, para que eles guiem todas as nossas decisões, todas as nossas ações e todas as palavras que falarmos. Ajuda-nos a te amar de todo o nosso coração, alma, mente e força. A não colocar nada antes de ti, a te adorar sozinhos. Ajuda-nos a ser pessoas de integridade, pessoas de verdade, cujas vidas refletem a tua santidade. Ajuda-nos a ser fiéis em todas as coisas, a honrar os compromissos que fazemos, a proteger nossos corações do pecado antes mesmo que ele comece a enraizar-se. Ajuda-nos a ser constantes em tudo, confiando que o que tu nos deste é suficiente, que tu és suficiente. E, acima de tudo, ajuda-nos a amar como tu amas, pois sabemos que, no final, o cumprimento de todos esses mandamentos é o amor. O amor por ti e o amor pelos outros. Uma vida que não apenas obedece às regras, mas reflete o teu coração. Pai, não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da tua força, precisamos do teu espírito, precisamos da tua graça a cada dia. Enche-nos com a tua presença, caminha conosco, guia-nos e, quando tropeçarmos, lembra-nos de que não estamos condenados, mas redimidos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua verdade. Obrigado por nos dar um caminho para caminhar em retidão, não pela nossa força, mas pelo teu poder. Entregamos nossos corações a ti, entregamos nossas vidas a ti de hoje em diante. Ajuda-nos a caminhar em obediência e graça, sabendo que cada passo que damos em teu querer é um passo em direção à vida abundante que tu prometeste. Oramos em nome poderoso de Jesus. Amém. Fiquem abençoados.
you